que você quer ser quando crescer? Eu aposto que todo mundo aqui, em algum momento da vida, já ouviu ou respondeu essa pergunta, certo? Mas será que um mundo com tantas opções, a gente precisa mesmo responder essa pergunta de uma vez por todas? Eu acredito que não. Nós temos muitas versões e todas elas, de alguma forma, estão certas. O problema é que quando eu tinha 11 anos, eu não pensava assim. E tomei minha decisão. Escolhi o que eu queria ser. E até então, eu achei que fosse pela última vez. E duas coisas influenciaram muito a minha decisão. A minha família e o contexto em que eu cresci. Na minha família, eu tive e tenho profissionais de saúde que sempre me inspiraram. Eu lembro na minha infância de ouvir com muita atenção as histórias do meu avô sobre como ele dividia o tempo dele entre o consultório e o trabalho voluntário como médico pediatra em um hospital para famílias carentes. Agora, em tudo isso colocado no contexto, eu vou pedir para vocês então se colocarem no meu lugar agora. Imagina que você foi a primeira neta ou o primeiro neto a surgir nessa família, e esses 4 caras aqui perguntaram para você o que você vai ser. Mas não acabou por aí. Os meus brinquedos, eles variavam. Entre a ambulância do Dr. Saratudo, quem é dos anos 80 vai lembrar, e o médico maluco. Embora até hoje, meus pais juram que nunca tentaram me influenciar. Bom, então do alto dos meus 11 anos, mais ou menos no ano de 93, eu tomei a decisão. Eu vou ser médico. E falei para o meu pai. Voltando no tempo, eu posso imaginar meu pai pegando um daqueles celulares, os primeiros que chegaram no Brasil, não sei se vocês lembram, grande, você precisava subir a anteninha, subir no telhado para fazer ele funcionar, e acho que ele deve ter ligado para a minha família e falado assim, prepara a sala do moleque na clínica. Nos 8 anos seguintes, sem me preocupar muito com o que ia ser esse caminho, eu me dediquei cegamente em passar no vestibular. Até que, finalmente, eu entrei na faculdade de medicina. Já na faculdade de medicina, as coisas não caminharam exatamente como eu esperava. Até porque, para falar a verdade para vocês, eu nunca esperei nada, eu nem parei para pensar sobre isso. As coisas não iam bem e eu continuava repetindo para mim mesmo, não, isso vai passar, vai melhorar. Só que só piorava. As aulas de bioquímica pareciam que não terminavam nunca. O livro de fisiologia, páginas infinitas. Bom, em 2003, no 3º ano da faculdade, eu fui assistir uma cirurgia. E não era a primeira, mas depois dessa cirurgia especificamente, eu me senti muito mal. Saí da cirurgia, peguei o celular, que tinha evoluído muito pouco nos 10 anos, só tinha ficado menor, e avisei para o pânico geral. Eu vou largar a faculdade. Vocês conseguem imaginar o que as pessoas pensaram? Na época, o que eu acho que eles pensaram foi, mas o que esse moleque vai ser? E eu confesso para vocês que até hoje eu não faço a menor ideia do que eu vou ser. Mas 5 anos depois, 3 coisas incríveis aconteceram. Uma para os meus pais, uma para mim e uma para a tecnologia. Para os meus pais, eu finalmente me formei em alguma coisa. E mesmo que não seja medicina, eu acho que eles devem ter ficado um pouco felizes. Para mim, eu finalmente me livrei da pergunta sobre o que eu queria ser. E para a tecnologia, chegavam no Brasil os primeiros iPhones. Encurtando um pouco a minha história, eu me livrei da pergunta sobre o que eu queria ser, porque, na verdade, eu comecei a fazer alguma coisa. E fazer alguma coisa que eu gosto, que é empreender. E me livrar dessa dúvida paralisante, que era sobre o que eu queria ser, me permitiu caminhar, me permitiu explorar outras versões e curtir muito mais essa jornada. E do lado da tecnologia, com o iPhone, se apresentava para o mundo uma nova trajetória de evolução. Até então, a gente achava que tudo caminhava de uma forma linear, porque isso é natural para a gente. Mas o iPhone mostrou para a gente
a partir dele que a trajetória é outra, a velocidade é outra, é a trajetória exponencial. Mas o que significa isso? Eu vou voltar no exemplo dos telefones. De 1993 até 2007, vocês acham que eles evoluíram muito? Basicamente, eles ficaram menores. Mas em 2007, com o lançamento do iPhone, esses smartphones, esses aparelhos que combinam as funções de um telefone com as funções de um computador pessoal, finalmente entraram no jogo. Eu não sei se todo mundo sabe, mas os smartphones já vinham sendo desenvolvidos muito antes. A própria IBM, entre o ano de 93 e 94, já havia lançado o primeiro smartphone. O problema é que a experiência era tão ruim e a capacidade daquele smartphone era tão pobre que passou despercebido. Era desapontante utilizar. Mas com a entrada do iPhone no jogo, mudou completamente a trajetória. O resultado disso, não sei se todo mundo sabe, mas todo mundo tem no bolso, pelo menos. Tem 2 pessoas que hoje aqui não, né? Eu percebi. Mas para vocês terem uma ideia onde a gente chegou, hoje, cada aparelho desse que a gente tem em nossas mãos, eles são 1 milhão de vezes mais barato e 1000 vezes mais potente do que um supercomputador dos anos 70. Sabe o que isso significa? Basicamente, cada um de nós tem nas mãos o poder computacional superior a todos os computadores da NASA quando enviou o primeiro homem à Lua. Mas por que isso acontece? O que é essa trajetória exponencial? Como funciona? Basicamente, a tecnologia da informação ela é desenvolvida sobre uma base anterior. O que é isso? São computadores melhores ajudando a produzir computadores melhores ainda. O resultado disso é que a gente tem dobras na relação preço e performance todo ano, em ciclos que variam aí de 12 a 18 meses. Ou seja, é o dobro de capacidade, o dobro de potência, pelo mesmo preço, ano após ano. Quer um outro exemplo legal? A inteligência artificial. Não sei se todo mundo lembra o quão desapontante era conversar com a Siri, a assistente virtual da Apple. Era bem desagradável, na verdade. Só que hoje, a inteligência artificial já é capaz, existem programas de inteligência artificial capazes de fazer um diagnóstico de uma forma mais precisa, muito mais precisa do que um humano. Ou ainda, os carros autônomos, que são controlados por uma inteligência artificial, estão sim chegando nas ruas. E eles vão mudar completamente a nossa forma de viver. E tudo isso foi rápido. De novo, em algum momento de disrupção, com essas dobras, as coisas começam efetivamente a surgir. E esses são a inteligência artificial, o smartphone, são só alguns exemplos de como a tecnologia da informação evolui e empurra o mundo para frente. Hoje, nós temos muitos outros exemplos. Edição do DNA a partir de computadores, as pesquisas com materiais biológicos para impressão 3D, a energia solar chegando a um custo muito próximo de zero, a robótica, a realidade aumentada. O ponto é, isso só vai acelerar. Se até pouco tempo atrás nós não tínhamos tecnologia o suficiente para tratar dos grandes desafios que a gente tem da humanidade, como a saúde, educação, prosperidade ou alimentação, hoje a gente está num momento único, onde essas tecnologias podem sim nos ajudar nesse trabalho de tratar desses grandes desafios da humanidade. Isso é instigante e é empolgante, não é? Mas ao mesmo tempo paralisa. Imagina responder essa pergunta. O que nós queremos ser então, nesse contexto? Para mim, parece muito difícil de ser realizado, e talvez seja até um desperdício fazer isso. Até hoje, além dessa pergunta sobre o que a gente quer ser, as ferramentas que a gente utilizou para refletir sobre o trabalho e sobre a carreira foram essas: preocupação, análise, especulação. A gente sabe se preocupar sobre a vida. Até especula de certa maneira. Mas em algum momento da nossa vida,
isso já paralisou a gente. Faz sentido? Vocês já passaram por isso? Eu falo para vocês, no meu dia a dia, eu tenho a oportunidade de trabalhar com gente muito talentosa. Gente que está fazendo projetos incríveis. E um deles, na verdade são dois empreendedores, o Felipe e o Júnior, estão trabalhando num projeto que é um veículo elétrico individual. O projeto é demais. Só que o Felipe e o Júnior admiram muito o Elon Musk, que é o CEO da Tesla. E admiram os carros autônomos que ele está produzindo, os túneis subterrâneos que transportam as pessoas em velocidades incríveis, ou ainda o foguete que é lançado e é capaz de voltar para a Terra com o grande sonho de construir uma humanidade em Marte. O problema é que o Felipe e o Júnior, a admiração que eles têm pelo Elon Musk vira paralisia quando eles começam a se preocupar demais com o que eles vão ser e deixam de investir no projeto deles. Nesse sentido, qual que é o meu papel, então? Qual que é a minha função nesse dia a dia, com tudo isso acontecendo? Hoje, eu apoio e trabalho com organizações e pessoas para que elas ultrapassem essa paralisia. Para que elas sejam capazes de tirar do papel, projetar e tirar do papel ideias, produtos, serviços e até versões delas mesmas que sejam mais relevantes nesse contexto de velocidade exponencial e mais autênticas para elas. E o que eu aprendi com tudo isso, tanto com a minha história, com o trabalho que eu faço hoje, é que a vida tem muitos projetos para a gente. Todos esses projetos são cheios de esperança. Projetos do tipo de uma realidade complexa, criativa, que faz a vida valer a pena. A vida não é uma coisa. Ela é uma jornada. E a gente precisa aprender a viver essa jornada. Nessas pessoas e nessas organizações que eu acompanhei e vi que conseguiram ultrapassar essa paralisia, eu identifiquei 3 princípios principais: a reformulação, a colaboração e a experimentação. E juntando esses princípios com um trabalho de estudo e de experiências, a gente, na empresa que eu trabalho, na WIMI, a gente percebeu que a gente podia criar um processo visual que ajudasse as pessoas a ultrapassarem a paralisia. Que elas conseguissem encontrar suas versões, projetar essas versões e começar a experimentar. O resultado desse quadro é uma imagem, é uma figura. Ele, na verdade, ele une esses princípios, mas ele permite tanto a reflexão sobre a nossa vida, quanto a ação. Para quem quiser experimentar, é muito fácil. Essa imagem, você pode imprimir, desenhar, rabiscar, colocar num papel, colocar na parede, a partir daí é começar a ir preenchendo com os seus insights, com as suas reflexões. Mas é importante lembrar de uma coisa: a vida não é estática. Então, a gente precisa preencher isso de uma vez por todas? Não. A ideia é que você revise esse quadro quantas vezes achar necessário. O lado esquerdo desse quadro, o foco dele é a reflexão, a reformulação. E a reformulação para a pergunta sobre o que eu quero ser é no que eu quero crescer. Não se trata de um destino, não se trata de definir de uma vez por todas o que você quer fazer. Mesmo aquelas pessoas que falaram, sou médico, vou ser engenheiro, advogado ou explorador multiplanetário, isso é só uma visão vaga de um caminho. Nesse percurso tem muitas dúvidas ainda que continuam. Então a reformulação é fundamental. Mas para ficar mais claro essa questão do quadro, eu resolvi trazer um exemplo para vocês. E um exemplo daqui de Campinas. Todo mundo sabe que Campinas atrai e exporta muitos talentos. E o Samuel é um desses talentos. O Samuel, ainda na faculdade, ele decidiu que ele ia fazer uma coisa completamente nova para a turma dele. Ele ia se aplicar a um programa de trabalhos de verão no Google. O Samuel não só passou nesse programa, como foi o primeiro brasileiro a vencê-lo. Hoje, o Samuel é um dos principais engenheiros de inteligência artificial do Google. Mas o legal é que ele não é do tipo de pessoa que se preocupa com o que ele é, o que ele quer ser. Ele é o tipo de pessoa que se preocupa no que ele quer crescer. Então, eu acho que o exemplo pode ajudar muito a gente a ilustrar esse quadro. Para o Samuel,
a visão da vida para ele, e tudo começa por aqui, a gente entender o que é a vida para a gente. Para ele, vida tem a ver com ajudar o mundo, com esse propósito dele. Mas que, de alguma forma, nesse caminho, ele possa curtir o caminho e orgulhar a família dele. O segundo ponto que aqui é importante para a reformulação é a gente entender qual que é a nossa visão sobre o trabalho. Qual o peso do dinheiro? Qual o peso do propósito? O que é trabalho para a gente? Para o Samuel, trabalho é um lugar que dê autonomia para ele mergulhar em grandes desafios. E que esses desafios, de alguma forma, promovam a evolução da humanidade. E, ao mesmo tempo, que ajudem ele a melhorar no que ele sabe fazer. Próximo passo é definir, então, no que você quer crescer. Para o Samuel, ele quer crescer nos temas existenciais da humanidade. Por exemplo, a comunicação entre os planetas. Tão importante quanto reformular e definir no que a gente quer crescer é a gente partir para a ação. E o lado esquerdo desse quadro, direito, é sobre isso. A ação aqui tem tudo a ver com aprendizado. Então, o que a gente precisa aprender nisso que a gente quer crescer? No caso do Samuel, é a aplicação, é ele descobrir quais tecnologias já existem hoje no mundo e podem ser aplicadas em outros planetas. Para começar a caminhar, para aprender, é fundamental que a gente busque as pessoas que, de alguma forma, já fazem ou fizeram isso. Elas vão ser os nossos mentores. E a melhor forma de aprender é interagir com essas pessoas. Pode ser uma aula, pode ser eu ler um livro dessa pessoa, ou melhor ainda, trabalhar num projeto juntos. No caso do Samuel, ele percebeu que essas pessoas estavam perto dele. No Vale do Silício, onde ele trabalha, e no próprio Google, já haviam pessoas explorando o tema, e que ele admirava. Ele chamou dos vizinhos heróis. E ele percebeu também que muitos cientistas já tinham produzido conteúdo na internet que era relevante. Então ele decidiu interagir de duas formas com essas pessoas. Ele passou a conversar, tomar um café com essas pessoas, almoçar, e passou a buscar e ler muitos artigos na internet, interagir muito com o conteúdo acadêmico. Caminhar talvez seja a parte mais importante disso. Caminhar tem a ver com definir tarefas que a gente consiga cumprir no máximo em 3 meses. No caso do Samuel, ele definiu que o que tiraria ele da paralisia para ele começar a crescer nisso era começar a escrever artigos sobre o tema e buscar entrar num grupo que já está trabalhando com isso, algum tipo de projeto. Bom, o Samuel hoje faz parte de um grupo de estudos que está estudando como que a internet pode ser levada para Marte. E ele já produziu muito artigo sobre isso. Mas o principal é que ele está curtindo demais essa jornada. E ele curtindo essa versão que ele mesmo chama de Cristóvão Colombo da modernidade. O Samuel é só um exemplo. Cada um de nós aqui pode passar por isso. Se você quer encontrar suas novas versões e viver elas de uma forma diferente, reformule a sua pergunta. Defina no que você quer crescer e que isso esteja conectado com o que você acredita para a vida e para o trabalho. Busque mentores e colabore com esses mentores para aprender. Não deixe de amanhã mesmo experimentar essa versão de você. O mundo está evoluindo demais para a gente ser estático. Tem oportunidades incríveis para sermos relevantes e que a gente curta muito mais esse caminho. Nós temos muitas versões e todas elas, de alguma forma, estão certas. Então, hoje, a pergunta que eu faço para vocês é: no que você quer crescer? Obrigado.